Bom dia, fofa, sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Hoje com cara de fudido novamente. A Lasquinha, vem cá. O caos impera aqui em casa. A Lasquinha, a Lasquinha tá se recuperando aí de cirurgia de novo, pela milésima vez. E esse aqui tá destruindo as roupas alheias, né? Preto barro SDT. Pessoal, hoje vamos... Deixa eu só acionar o cafezão aqui. Hoje... Cadê? Hoje eu vou falar sobre os erros, né, que eu cometi recentemente na minha análise gráfica. Não foi a primeira vez que eu errei, eu já errei em position trade que eu não peguei de janeiro a agosto de 2022. Esse é o segundo erro em position trade que eu ignorei, o segundo sinal que eu já errei de longo prazo. E, bom, swing trade, entre erros e acertos aí já são centenas, né? Porque swing trade já é mais fácil de eu errar. Mas vamos falar sobre erros de uma forma bem importante, em forma de aprendizado mesmo, tá? Porque toda vez que eu erro uma análise ou acredito em algum movimento, eu preciso sempre saber o motivo do porquê eu errei, tá? Por que eu acreditava tanto firmemente em uma coisa e do nada eu tenho que mudar de opinião. E aceitar o erro é a coisa mais importante nessa condição. Então hoje eu vou falar sobre tudo que eu já aprendi errando. E porque cada erro faz a gente ficar melhor e mais forte. Eu vou só ligar a luz aqui, porque provavelmente vai ficar melhor aqui para gravação aqui. Então vamos pegar o preto barro STT e o xalalalá, xalalalá, xalalalá. Ele adora quando eu canto pra ele. Xalalalá, tchubirubiruru. E bom, depois dessa excelente apresentação, né, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Por que eu considero que eu errei ao cravar, por exemplo, que eu acredito em correção de 3 meses? Na verdade, o grande problema de eu comentar sobre venda faz com que eu tenha alguns vieses, né? Eu fico utilizando alguns indicadores e alguns sinais que fazem com que eu possa interpretar que o mercado está entrando numa fase de um risco mais elevado ou menos elevado. E no momento o Bitcoin ele está acumulando lateralmente para continuar subindo. Então um detalhe importante na semana passada, durante 2 dias, a gente teve o Smart Money empurrando o preço bem forte para baixo. Ele voltou para essa média aqui, que é a média 8 semanal, a média 56 dias, no caso. E basicamente a gente ainda está com todas as médias apontadas para cima. Então, embora, né, o mercado esteja muito esticado, não significa que ele não vai continuar subindo, tá? E detalhe importante, eu estou muito bullish pro Ethereum para o segundo semestre, né? Eu já venho falando isso em diversos vídeos de que o Ethereum ele está entrando num cenário de adoção institucional extremamente importante. E o Ethereum foi mais comprado do que o Bitcoin por institucionais ali em meados de março e abril, quando ele chegou nos $1.500, $1.200 e depois voltou para $1.800, $1.900. Eu fiz compra de preço médio a $1.800, depois 2.200, depois 2.600. Abri uma operação pública de swing trade em julho, né, dia 22 de julho, a qual eu fechei dia 22 de julho. Então, dia 22 de junho eu entrei em swing trade, dia 22 de julho eu fechei a operação. Porém, sexta-feira agora, eu fui obrigado a recomprar os meus Ethers a $3.900, esses que eu tinha vendido a 3.800 ao fechar a operação de swing trade, justamente porque nós estamos numa condição muito interessante, tá? Primeiro, o Bitcoin está ainda se mantendo resiliente acima da média 8 semanal.
Então, no setup de Position Trade, ele toca região de suporte, tá? Região de suporte. E essa região que era resistência agora se tornou suporte e está fazendo o preço ainda tentar subir mais, tá? Significa que não vai ter correção a partir daqui, se tiver outra correção? Não, pode ter outra correção. Só que acontece o seguinte, o Bitcoin ele tem a seguinte estrutura de alta nesses últimos anos. Ele sobe 100%, recua 20 a 30%. Sobe 100%, recua 20 a 30%. Sobe 100%, recua 20 a 30%. Ele fez isso 4 vezes nesses últimos 3 anos. Nesse ciclo de alta, é assim que ele está tocando. Da última correção de 30% que ele fez no início do ano, ele ainda não subiu 100%, tá? Ele subiu acho que 60%, mas ele não subiu, vamos pegar aqui, ó, dessa última correção aqui, ó. Dessa última correção, desse último fundo aqui, né? Ele subiu 54%. Só que o correto é ele vir aqui subir até 148 mil dólares para fazer o fechamento do 100% de alta de um movimento normal. Então, o que eu quero dizer com isso? No Position Trade, o que é o Position Trade? É uma operação já de mais longo prazo. É você compra hoje, segura por 4 meses e realiza, né? E o mercado americano, ele está muito resiliente. Então, o mercado americano, Nasdaq, Big Techs, elas ainda seguem subindo muito forte. Cripto, eu achei que ele ia ir para um outro caminho agora, nesses 3 meses, mas ao que me parece, ele ainda segue forte subindo, tá? Importantes sinais do Ethereum. E aí é o que eu quero chegar no ponto. O Ethereum, para mim, ele é o ativo mais forte agora desse segundo semestre de 2025, porque ele foi a grande decepção dos últimos 4 anos. Então, nos últimos 4 anos, o Ethereum apanhou contra o Bitcoin. Só que agora, vamos pegar ali nos últimos 3 meses, tá? Desde maio, pessoal. Desde maio, o Ethereum fez um pivô, ele fez um fundo contra o Bitcoin. E desde então, ele está numa forte tendência de alta semanal e mensal, tá? E ele está naquele padrão explosivo que o Bitcoin já passou por esse padrão, que é esse aqui, ó. Você pega um movimento de baixa, 2 movimentos de baixa, 3 movimentos de baixa, e esses 3 períodos fortes de queda semanal foram muito semelhantes ao que aconteceu com o Bitcoin no tempo da pandemia. Deixa eu só parar uma treta que tá rolando aqui. Sem treta. Sem treta. Tô precisando gravar aqui, vocês estão quebrando o pau. Pera aí. Não quebra o pau, não. Ó, aqui tá um caos, tá, pessoal? Tá o caos. Aqui em casa. Para esses dois. Então, aqui, ó. Nós tivemos 3 toques, 3 fundos marcados aqui, tá? Nós temos essa resistência que conseguiu ser superada hoje, ok? Conseguiu ser superada essa resistência aqui temporariamente, não dá para saber se ele ainda vai fazer algum tipo de pullback. Já vou comparar com o Bitcoin para mostrar o que aconteceu quando o Bitcoin rompeu esse padrão aqui, tá? Mas esse padrão aqui, ele é extremamente poderoso. Ele é um padrão extremamente poderoso para longo prazo, ele é um position trade, né? Nós temos rompimento aqui, ó, de 2 médias extremamente importantes de longo prazo, abrindo o sinal de position trade. E quando deu esse sinal de position trade, eu tive que vir aqui na sexta-feira e admitir, cara, eu errei, tá? Eu tô errado porque isso aqui é um Golden Cross de position trade. Significa que a expectativa do mercado é de alta para os próximos, né, períodos, próximos meses, enquanto ele manter esse Golden Cross, enquanto ele manter esse cruzamento de média, enquanto ele manter essa tendência forte e esse volume crescente de alta. Então é importante eu entender o seguinte, cara, se eu erro uma operacional, ou seja, eu não precisava ter fechado o swing trade, não precisava ter fechado a operação dos Bitcoins, dos Ethereums em 3.800. Por quê? Porque ele simplesmente agora no mensal, tá? Simplesmente agora no mensal, ele tem a expectativa de continuar esse fortíssimo movimento que ele começou em maio,
tá? Ele tem essa fortíssima expectativa. Você pega Ethereum contra Bitcoin, que o Ethereum, que mostrava, né, que o Ethereum apanhou para o Bitcoin, né, aqui a todos esses meses, ou seja, desde outubro de 2024 até antes, tá? 1º de dezembro de 2021, o Ethereum foi perdendo valor para o Bitcoin. Porém, agora nós chegamos no fundo aqui dessa tendência e olha a força em 4 meses, ele já está recuperando quase 1/3 do total, 1/4 do total do movimento de baixa de 2 anos atrás, de 3 anos atrás. Ou seja, em 4 meses ele está fazendo um movimento contrário à tendência principal que ele ficou 4 anos. Isso é muito poderoso. A gente associa já os investidores institucionais que estocaram Ethereum no início do ano, provocando, na minha opinião, essa alta forte, né? Porque institucional não compra nenhum ativo para ter prejuízo. Eles compram ativos que eles acreditam que vão ter forte alta. E eu acredito que o Ethereum está sendo muito beneficiado por essas leis que estão sendo aprovadas nos Estados Unidos, que vai fazer com que você possa ter, assim como a gente tem uma caixinha do Nubank para deixar o nosso dinheiro rendendo, né? Imagina os americanos podendo ter uma caixinha de rendimento de Ethereum dentro dos seus próprios bancos, né? O banco do Chase lá e tudo mais. Então, cara, eu tô vendo assim que a alta ela é tão poderosa e tão forte para este fim de ano, né? Que, cara, não tem o porquê eu ficar de fora disso aqui, tá? É burrice minha eu ficar achando que o mercado vai corrigir a qualquer momento e ficar esperando por correção diante de uma alta dessa, com possível rompimento, e o mercado pode continuar entregando. Mas tem um detalhe, né? Nessa reentrada ao mercado, ao invés de eu sair recomprando meus bitcoins, o que eu fiz? Eu peguei e comprei Ethereum. Tá? Eu estou mais forte em Ethereum, com a mão mais pesada em Ethereum do que Bitcoin. É isso que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu entendo que o Ethereum é o ativo mais forte para o segundo semestre, né? E o ecossistema do Ethereum também. Não estou falando aqui que vai acontecer uma altcoin season clássica, né? Muita gente está confundindo o momento atual da alta forte do Ethereum e do ecossistema Ethereum com a altcoin season. Não estou confundindo isso. Eu estou falando o seguinte: as altcoins, a altcoin mais forte hoje é aquela que foi a que mais nos decepcionou durante a alta do Bitcoin. Porque o Bitcoin está subindo durante já 2, 3 anos, consecutivamente. E o Ethereum não acompanhou essa alta. O Ethereum ficou aquém. Muita gente que está... Eu tenho muito seguidor, né? Que está decepcionado com o Ethereum, que falou assim, ontem, né? Ah, eu comprei o Ethereum, estava preço em Ethereum durante 3 anos, agora que voltou ao preço que eu comprei, eu não vou cair mais, eu vou vender. Cara, eu acho que quem vender Ethereum agora, porque ficou preso 3 anos, pode estar perdendo uma oportunidade excelente de position trade. Eu digo pode porque é impossível eu prever o que vai acontecer, mas tem que tomar um pouco de cuidado para que o teu trauma de ter ficado preso em Ethereum, vendo ele desvalorizar ao longo de muitos anos, faça com que você cometa o erro de vender ele cedo demais no momento em que ele tem uma recuperação, porque o Ethereum está tendo essa recuperação. E todo erro que a gente faz, que a gente comete, né, ele nos leva, ele funciona como se fosse um diploma que nos leva a você se capacitar cada vez mais. Então, o erro, ele não pode ser tratado como teu inimigo, né? Ou você errar sendo um investidor de mercado volátil, algo normal, e ele tem que ser considerado o erro o mais rápido possível para que você tenha tempo de mudar de opinião para ir na direção correta, né? Muitas vezes eu acertei uma operação e eu tive que manter ali, beleza. Mas quando eu erro, eu tenho que, cara, admitir logo, assim, ó, eu tenho que ser humilde perante a incerteza. Eu tenho que admitir, cara, eu errei ao acreditar que o mercado ia corrigir 3 meses. Eu errei ao cravar informações, né? Inclusive, eu errei na forma da minha comunicação. Só que eu tenho que usar esses erros para me tornar uma pessoa melhor, para que eu consiga, na humildade da aceitação do erro, a dizer assim, cara, porque eu tô aqui hoje, né? Eu tenho essa casa maravilhosa aqui, toda planejada, bonitona e desorganizada e caos total.
porque eu errei várias vezes e eu acertei várias vezes, mas o mais importante, eu aprendi com os meus erros, né? Quero indicar um livro que é muito, que tem me ajudado muito, sim, né? E mais um ponto de reentrada, né? Na motivação, em criação de conteúdo, que é esse aqui, ó, O Homem em Busca de um Sentido, tá? De Viktor Frankl, que é um neurocientista formado, já faleceu, acho que em 1995. Ele foi um dos caras que ficou no campo de concentração de Auschwitz e sobreviveu. E ele conseguiu, ele explica aí de uma forma neurocientífica como você ultrapassa o sofrimento, né? Porque eu venho passando por um período bastante conturbado na minha vida no sentido de volatilidade emocional, né? Estou passando por vários problemas pessoais que eu já comentei, já mencionei para os membros do canal. Os membros do canal já estão mais conscientes do que eu estou passando. E uma coisa que eu vou falar para vocês, assim, tanto agora, em 2025, nesse período que eu acredito que eu errei ao sair de Ethereum, cedo demais, assim como em 2022 eu também não consegui surfar um bom período de alta do início de 2022 até metade de 2022, tem duas coisas que são muito importantes, né? Quando você investe em mercado volátil, e a tua vida é volátil também, né? Ou seja, a tua vida vai acontecendo as coisas, né? Às vezes vem coisas novas na tua vida que surgem que você não esperava. Situações, né? De dificuldade e tal. A gente tem que lembrar o seguinte. Primeiro ponto. Momentos bons vão passar e passam, né? Quando você está no auge, você cai. Quando você está no fundo do poço, você também não tem mais onde cair, você consegue subir. Então, tudo passa. Momentos bons passam, momentos ruins passam. Outro detalhe importante. Isso é um aprendizado que eu tenho pessoal que pode ajudar muito vocês assim que estão nessa trajetória de fazer dinheiro com o mercado volátil, tá? Toda vez em que eu tenho uma situação que muda a minha rotina, isso atrapalha meu operacional, minha interpretação. Então, mudança de casa, viagem, qualquer coisa que tenha alguma situação que mude a rotina, eu percebo que eu sou mais induzido a ter ideias X ou Y e eu erro mais, tá? Então, por exemplo, ano passado, ano retrasado, viajei para Milão, morei em Milão durante 3 meses lá na Itália. E lá naquela época eu fui hackeado, perdi R$1 milhão num golpe muito simples de um link de e-mail. A situação de você mudar de rotina pode fazer você cometer erros. Então, toda vez que você tiver situações em que mudem rotina, você tem que ficar mais aberto a possivelmente mudar de opinião conforme necessário, certo? É mais difícil você manter os mesmos resultados alterando rotina, tá? No gráfico, então, mensal e semanal do Ethereum contra Bitcoin, podemos ver esse tipo de movimento extremamente agressivo do Ethereum. Não quer dizer que não vai ter retração. Muitas vezes tem retração, muitas vezes tem recuos, né? Só que qual é o grande problema aqui de esperar recuo, por exemplo, nessa situação aqui? Qual que é o grande problema, né? Como ele fez um sinal de position trade confirmado com mais um mês em alta aqui, mais um mês entregando alta, né? Nós temos topos e fundos ascendentes aqui no semanal. Nós temos uma quebra de estrutura, uma quebra de padrão. Sabe quantos anos que o Ethereum não chega a $4.200? A última vez em que ele chegou a $4.200 foi em 1º de novembro de 2021, no final do último bull market, né? Ou seja, foram 4 anos atrás, praticamente 3 anos e meio atrás. Cara, esse sinal que está acontecendo de alta no Ethereum é um sinal que ocorre uma vez a cada 4 anos. Isso eu não posso ignorar. Eu tenho que, independente se o mercado vai ter mercado em correção, porque o mercado anda em ondas, né? Mercado em correção ou não, o que eu estou fazendo, né?
eu tô comprando agora Ethereum, eu recomprei Ethereum, né, ontem, mas eu tô agora toda semana eu vou comprar Ethereum porque eu tô lutando contra o tempo, né? Pensando em surfar essa alta de até o fim do ano, que pode ser literalmente 4 meses de alta muito forte para Ethereum. E acompanhando, né, algumas altcoins ligadas ao próprio Ethereum. Então, Pendle, tá? É um dos protocolos, uma das criptos, né, que mais se valoriza junto quando o Ethereum sobe. A Pendle é uma das que mais se valoriza junto com o Ethereum, também pode subir bem, né? Também anulou o Bear Trap da semana passada. Então ele tinha feito um Bull Trap aqui, né? Ele anulou esse Bull Trap, mostrando para mim assim, não, Augusto, o mercado não vai cair, né? No caso da pedra, não vai desabar, não vai cair, ele vai fazer o oposto do que você acredita, do que você está falando por aí. Ele está fazendo um movimento contrário. Então, dá para ver, Pendo subindo muito. ENA, que recentemente caiu muito forte, tá? Também entrando em position trade de alta, né? Ou seja, entrando em tendência de alta. Olha só, retomando a forte tendência de alta, se mantendo acima das médias mais longas, né? Média de 50 e média de 200. Também vou fazer uma entrada em ENA parcial, né? Claro, 1% do meu capital, mas eu compro ENA, vou comprar a Pendle. Por quê? E manter elas ali. Por quê? Porque realmente o mercado, quando faz position trade, e o meu operacional favorito é o position trade. Position trade é eu comprar hoje, segurar uns 4 meses, 5 meses e vender. Ele está dando esse sinal. Então ele está dando esse sinal de position trade, eu não brigo com o sinal, entendeu? Eu posso teimar, não, eu acredito em queda, acredito não sei o quê, mas uma coisa que eu não teimo é, cara, se ele fez sinal de position trade, se ele está trazendo alta forte para esses ativos e está mostrando sinalização de entrada de alta forte, eu não posso ignorar isso aqui. Eu não posso ignorar isso aqui. Eu tenho que rever as condições daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou dizendo, e eu tenho que dizer assim, velho, e saber, cara, eu estou errado e eu tenho que mudar a rota o mais rápido possível. Então, para esse fim de ano aqui, o que eu estou fazendo agora, né? Eu vou fazer a compra fracionada, entrada aos poucos em Pendle, eu não vou sair comprando agora com tudo. Por que eu não saio comprando agora exatamente com tudo? Porque se eu comprar agora exatamente com tudo e eu estou comprando uma resistência do Ethereum, leia-se, o Ethereum está em 4.200 e ele está em resistência, se eu sair comprando essas altcoins que são extremamente voláteis com tudo, eu sei que quando elas param de subir, elas fazem quedas muito poderosas, né? Então eu tenho que sempre fazer as coisas com muita calma, tenho que comprar com calma esses ativos, esses tokens, porque eles vão tender a andar em ondas, né? Fazer topos e fundos ascendentes, então vai ter os períodos ainda corretivos, né? E correção em altcoin não se brinca, né? Elas são correções muito violentas, só que também a entrega delas é muito interessante. Então, cara, isso aqui é forte alta, tá? É forte alta, né? Pro caso do BTC e do Ethereum aqui, que eu quero mostrar para vocês aqui, que é muito importante, tá? É isso daqui, ó. A última vez em que tivemos, tá? A última vez em que tivemos esse tipo de cenário que o Ethereum está passando, tá? Que é aquele padrão de fundo triplo. Deixa eu pegar aqui, ó. Mostrar para vocês. Eu acho que pegando o semanal já vocês vão conseguir entender o que eu estou falando. Ó, se eu pego aqui, ó, olha o que aconteceu com o Bitcoin, né? Após ele fazer esse padrão aqui, ó. Tá? Ele teve um fundo semanal, 2 fundos semanais, 3 fundos semanais. Aí ele rompe, assim como ele está fazendo o Ethereum agora em $4.000, né? No caso do Bitcoin, ele rompeu os $9.000, veio para 12, recuou de 12 para 9, mais uma vez, testou suporte e explodiu, né? Então, o que acontece? Olhando agora para a versão do Ethereum, esse mesmo padrão pode ser observado, esse padrão semanal, né? De rompimento semanal. E aí que tá, olha ali, você tem aqui um fundo, 2 fundos, 3 fundos. Então, no caso do Ethereum ali naquele momento, o que aconteceu? O mercado lateralizou, ele subiu um pouquinho, recuou para cá e aí ele explodiu. Vocês lembram ali, né? Acabei de mostrar para vocês. Ó. Então, eu tenho que operar a favor de um position trade. Numa condição
de fundo triplo, um fundo, 2 fundos, 3 fundos, cada vez mais baixo, com rompimento. Isso aqui é uma acumulação institucional, tá? Aqui nesse período de março e abril, nunca foi tão comprado tanto Ethereum por institucionais como agora, tá? Então, se ele fez esse fundo triplo, e eu sei que quem mais tem Ethereum é institucional e eles querem ter lucro, eu acredito que eles vão carregar a alta agora do Ethereum para o fim do ano, tá? Só claro, é só uma expectativa, não é uma certeza, eu não tenho certeza que isso vai acontecer, não é uma, tipo assim, vou vender tudo que eu tenho e vou comprar Ethereum, não é, eu tenho que fazer um gerenciamento de risco, então, por exemplo, eu tenho que comprar uma quantidade que eu me sinto confortável, eu tenho que criar uma expectativa de alta porque é um sinal de position trade observável. Eu tenho que ficar na operação enquanto ele estiver fazendo topos e fundos ascendentes em cima dessas 3 médias, né? Média de 200 dias, 56 dias e média de 7 dias. Eu tenho que estar mantendo a operação enquanto o sinal estiver claro para mim, visível e entrega contínua de alta. Ok. Mas eu tenho que calcular, por exemplo, e se eu tiver errado, depois de chegar em novembro, o mercado desabar? Eu tenho que estar preparado para todas as situações. E por isso, por exemplo, agora, neste momento, eu entendo que eu errei ao vender Ethereum cedo demais. Bitcoin também, inclusive. Eu acho que Bitcoin agora pode finalmente ir caminhando, topos e fundos ascendentes, bem resiliente, até os 150 mil dólares. Talvez supere isso, mas ele está com expectativa de continuação de alta. Então, também vendi Bitcoin cedo demais, tá? Só que, ao invés de eu comprar Bitcoin, eu entrei em Ethereum, porque o Ethereum está um pouco mais forte que o Bitcoin agora, né? Para pelo menos esse segundo semestre, tá? E a minha expectativa agora é de continuação de alta, minha expectativa é de position trade validado, com tendência de alta, exatamente como esse no Crypto Blinders. Inclusive, se você gosta do meu conteúdo, se você gosta da forma como eu falo, opero, basta se você se capacitar, você pode estar adquirindo aí o curso, tá na link da descrição, meu treinamento, né, para você usar o mesmo price action que o meu, e você vai conseguir entender o porquê que eu estou mudando de opinião, né, de forma agressiva, e aceitando, né, o erro o mais rápido possível, porque de fato eu não quero perder um movimento de position trade alta, e enquanto o preço estiver fazendo topos e fundos ascendentes em cima dessas médias, eu vou me manter na operação. Uma vez que o mercado perder essas médias de longo prazo, começar a perder topos e anteriores semanais, né, importantes, aí eu digo para você, não, realmente agora eu acho que o mercado vai cair. Mas, por enquanto, a minha interpretação do último mês, principalmente de julho ali, né, eu achei que o julho ia fazer topo e ia parar por ali, está errada. Tá? O mercado está renovando máximas, está resiliente, está entregando alta, e aceitar isso o quanto antes, para mim, é algo que me ajudou demais lá em 2022, e quando eu erro, né, e provavelmente no futuro vou cometer novos erros e novos acertos, eu acredito que eu também tenho que ter essa abordagem de me manter humilde perante a incerteza, tá? E mudar de opinião e mudar de operacional sempre que for necessário, né? Sempre que eu achar que o mercado está indo numa direção e ele mostrar e provar para mim que ele não está indo na mesma direção que eu estou acreditando, eu aceitar o quanto antes, tá? Porque é dessa forma que eu consigo ser resiliente, sobreviver no mercado e ganhar dinheiro, né? Sendo humilde perante a certeza. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos. Fique com Deus. Eu vou sair agora com a minha cara de fudido, né? Não tô dormindo nenhuma noite aí. Meu filho recém-nascido tá com 15 dias de vida. 15 dias de vida e eu praticamente mal durmo, né? E isso também me atrapalhou um pouquinho. Mas acontece. Há coisas assim que são temporárias, né? E a gente tem que lidar o mais rápido possível com nossos erros e entender que nós somos a construção dos nossos erros e dos nossos acertos, né? Nenhum homem, nenhuma pessoa é definida totalmente pelos erros nem pelos acertos, né? A menos que cometeu um crime, que machucou alguém e tudo mais. Mas nós somos pessoas que precisamos aprender com os nossos erros,
admitir os erros e entender que eles são extremamente importantes para a gente ter as coisas que a gente tem hoje. Então, justamente, pessoal, seja flexível com você mesmo também, tá? Ao mesmo tempo que eu estou sendo flexível comigo, eu preciso que você também seja flexível com você ao cometer erros próximos, né? Porque todos nós cometemos o tempo todo. Um grande abraço e até mais. Valeu, pessoal. Falou!